Mateus capítulo 13, versículo 24 a 29. E logo depois, os versículos 36 ao 42, vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. E Jesus ali, ele vai estar falando aos seus discípulos e também a uma multidão, né? De pessoas ali que paravam para ouvir Jesus falar. E é interessante essa parábola, porque Jesus ele vai dizer assim, que o reino dos céus, ele é semelhante, né? O reino dos céus é como um agricultor que semeou a boa semente em seu campo. E enquanto os servos dormiam, veio um inimigo e plantou o joio e se retirou. E quando os seus servos acordam, despertam para a situação, o joio e o trigo também, eles já cresceram juntos. E aí os servos perguntam para o semeador ou para o agricultor o que fazer. O que faremos? Arrancamos o joio? E o agricultor ele vai dizer assim, não façam isso, porque se arrancar o joio, pode ser que arranque o trigo junto. E por que isso? Porque assim, o joio e o trigo, eles são muito parecidos. São plantas muito parecidas. E a única coisa que diferencia um do outro são os frutos. Então, eles estavam crescendo juntos, mas ainda não tinham dado frutos. E aí o agricultor diz, não arranque agora, espera a época da colheita. Porque aí a gente vai saber, o que está dando fruto é trigo, o que não está dando fruto é joio. E aí ele vai dizer assim que ele próprio arrancará, não vai ser os servos que vão arrancar, é ele próprio, mandará alguém arrancar, né? Ou arrancará. E interessante isso aqui, porque depois os seus discípulos, né, depois que ele se retira ali daquela multidão e fica a sós com os seus discípulos, já no verso 37, 36 a seguir, os discípulos vai dizer, explica pra gente aquela conversa toda sobre joio e trigo, e Jesus então ele vai dizer assim, que interessante isso aqui, eu quero ler, que Jesus vai dizer assim, o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo. E as boas sementes são o povo do reino. Olha que interessante. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Interessante isso aqui, porque Jesus ele vai dizer que ele é o agricultor. Foi ele que semeou a boa semente. E vai dizer que essa boa semente são as pessoas do reino. Né? A boa semente é o povo do reino. E quem é esse povo do reino? Porque antes de mais nada, eu quero que você entenda que essa palavra aqui ela está sendo pregada para israelitas, para judeus, para os discípulos de Jesus. Essa palavra é para aquela época. Essa palavra não é para mim e você que é a igreja. Não é para a gente. É para a gente porque a gente está lendo, estudando e aprendendo com essa palavra. Mas não se aplica para mim e você que é a igreja, porque eu já ouvi muitas pessoas pregando e aplicando para a igreja e dizendo que o joio e o trigo está crescendo junto na congregação. E não, se você está numa congregação, se você está ouvindo a palavra do Senhor, se você está ali buscando ter uma comunhão com Cristo, em Cristo, com seus irmãos, você não é joio, você é trigo. Você está buscando ser trigo. Você é a boa semente. Mas essa palavra não é para ser aplicada como uma forma de manipulação dentro das congregações para apontar o dedo e dizer que você é joio. Não. Se você está em comunhão com Cristo, buscando
o seu lado espiritual, aprendendo, você não é joio, você é trigo. Então não aceite que pessoas te apontem o dedo e te digam que você é joio. Não, essa palavra não é para a igreja. Até porque nessa época aqui que Jesus ministrou essa parábola, nem existia igreja ainda. A igreja de Cristo não tinha sido formada ainda. A igreja de Cristo só passou a se formar, a ser igreja, depois que Cristo morreu e ressuscitou. É tanto que Jesus vai dizer, depois que ele ressuscita, né, tem um versículo que ele vai até Pedro e ele diz: Pedro, tu me amas, apacenta a minha igreja. Ou seja, não tinha igreja ainda antes. Era para os israelitas, era para o povo do reino, era para o povo para quem Jesus veio pregando arrependimento. Por quê? Porque aquele povo, eles viviam debaixo de uma lei que os acusava o tempo todo. E quando Jesus vai dizer assim, aqui mais adiante, Jesus vai dizer assim, no versículo 39 a seguir, Jesus vai dizer: e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Mas antes disso, ele vai dizer assim, cadê, meu Deus? Deixa eu achar aqui. Os joios são as pessoas que pertencem ao mundo. Jesus, ele vai dizer que o campo é o mundo, não é a igreja, o campo é o mundo. As boas sementes são o povo do reino, que são os israelitas, para quem Jesus veio pregar o arrependimento. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno, ou seja, são as pessoas que não davam ouvido à palavra de Deus naquela época, não quebrantavam o seu coração para receber a palavra e se arrepender. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Fim dos tempos não é fim do mundo. Essa palavra não é para hoje, igreja, não. Fim dos tempos era nada mais que um acerto de conta que haveria ali com os israelitas, com os judeus, com as pessoas daquela época, porque elas rejeitaram Jesus. A rejeição delas levou Jesus para a cruz. Então, pelo fato delas rejeitarem Jesus, haveria ali um acerto de conta, onde Jesus está aqui contando essa parábola justamente por isso. Jesus está querendo dizer: ei, vocês estão tendo a oportunidade de receber o reino e vocês não querem receber. Vocês estão tendo a oportunidade de ser a boa semente e vocês não querem ser. E por causa disso, por causa dessa rejeição, Jesus foi para a cruz. E o bom disso é que Jesus indo para a cruz e ressuscitando, ele abriu a porta da graça que estava predestinada para nós desde antes da fundação dos séculos. A rejeição dos judeus nos deu a oportunidade, nós, pessoas de outros povos, de outras nações, eu e você, brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, de todas as outras nações, a poder receber Jesus como nosso Senhor. Mas essa palavra não é para mim e para você, não é para ser aplicada hoje, porque ainda não existia nós naquela época, ainda não existia igreja. Aqui é uma palavra para as pessoas que rejeitaram Jesus. E eu te pergunto, você rejeitou Jesus quando? Porque se você rejeitou Jesus, você é joio. Mas se você não rejeitou Jesus e você está buscando espiritualmente, você não é joio. Não deixe que ninguém diga que você é joio. Não deixe que pessoas preguem essa palavra apontando para você e dizendo que você é joio, porque não é para você essa palavra. E ele vai dizer mais aqui, ó. No versículo 40, da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. É fim dos tempos naquela época. Como já te falei, existia ali um acerto de conta que houve
Houve, irmã, quando foi que houve esse acerto de conta com os judeus? No ano 70 depois de Cristo. Porque Cristo tinha profetizado uma palavra que ele disse que, olhando ali para o templo em Jerusalém, e os discípulos admirados com toda aquela construção, com toda aquela maravilha, Jesus vai e diz, haverá um tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque tinha um acerto de conta. E houve quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Houve esse acerto de conta. Houve o que está acontecendo aqui, onde Jesus vai dizer que deixa eu ver aqui, o Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino é o quê? Israel, que é o povo de Deus, era o povo de Deus naquela época, hoje é a igreja, todos juntos, Israel, outras nações, brasileiros e tal, hoje igreja, povo de Deus. Mas naquela época o povo de Deus era Israel, o povo que rejeitou Jesus era o povo de Deus. Então esse acerto aqui era para aquele povo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então isso aqui, essa parábola, Jesus está contando ali para dizer, vocês estão rejeitando o reino de Deus. As pessoas, aqueles que rejeitarem o reino, aqueles que rejeitarem ser a boa semente, são trigo. Aqueles que rejeitarem ser a boa semente, que é o trigo, são joio. E joio só serve para ser queimado. O joio será arrancado porque não tem fruto. O joio será arrancado, mas será arrancado no tempo propício, no tempo oportuno. E só quem sabe que tempo era esse, era o próprio Deus. Mas chegou esse dia em que o acerto de conta houve. Em que o joio teve que ser arrancado. E não era para nós. Mas hoje, o reino de Deus é aqui e agora. Você está esperando um dia viver no reino de Deus, mas eu quero te dizer que este reino é aqui e é agora. Eu quero te dizer que você é a boa semente. Eu quero te dizer que tudo já foi feito. Jesus já consumou todas as coisas. Aqueles que rejeitaram Jesus já tiveram o seu acerto de conta. Nós que nascemos depois da ressurreição de Cristo, não devemos mais nada. Por que eu estou te falando isso? Porque você não precisa viver com medo de um castigo que não é para você. Você não precisa viver com medo de um acerto de contas que não é para você. Você não precisa viver com medo de o tempo todo não estar agradando a Deus. Você não precisa fazer nada para agradar a Deus, a não ser ter fé no Filho dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele só espera de nós fé. Fé em quê, irmã? Fé no que Jesus já fez. Fé no sacrifício de Jesus. Não é fé num Deus que ainda vai fazer, mas num Deus que já fez. Num Deus que já consumou todas as coisas através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, ele não foi para a cruz à toa, não. Ele foi para levar sobre si todas as nossas dores, enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas,
A palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sarados. Nós fomos redimidos, nós fomos recriados em Cristo. Nós fomos reaproximados através de Cristo. Nós fomos justificados, já fomos, não tem nada para ser feito, porque tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Então eu não posso pegar uma palavra dessa e dizer que é para você hoje, igreja, dizer que é para você hoje que crê em Jesus. E quando eu falo igreja, eu não falo aqueles que estão dentro de um templo ali, só, apenas não. Igreja são todo aquele que crê em Cristo Jesus e que crê no sacrifício que já foi feito. É a igreja sem parede. É a igreja que muitas vezes nunca pisou os pés dentro de um templo, como é que eu vou dizer, uma construção de tijolos, mas que crê em Jesus Cristo, que crê no que Jesus fez, que crê que tudo já foi feito. É a igreja, é aquele que tem Cristo dentro, porque Cristo não está fora. O próprio Jesus diz, ei, não, se disserem que eu estou aqui, que eu estou ali, não vá. Não vá. Por quê? Porque eu não estou fora, estou dentro. Jesus, quando ele subiu ao Pai, antes dele subir, ele disse aos seus discípulos, é necessário que eu vá para que o outro Consolador venha. Ou seja, tem alguém hoje habitando em mim e em você. Esse alguém é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Ele não está fora, ele está dentro. O reino hoje somos nós. As pessoas do reino somos nós. E nós já fomos redimidos. Nós já fomos salvos. Nós já fomos sarados. Nós já fomos perdoados, nós já fomos congregados em Cristo. Não devemos mais nada. Já foi pago. O apóstolo Paulo vai dizer que ele rasgou o escrito de dívida que tinha contra nós. Jesus rasgou na cruz, no seu sacrifício perfeito, um escrito de dívida que tinha contra nós que a gente não podia pagar. Mas já foi rasgado. Não tem mais nada para ser feito. Não há nada que você possa fazer que vá agradar a Deus, a não ser ter fé. Porque é isso que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz que você tem que fazer mirabolâncias. Não diz que você tem que subir e descer. Não diz que... Não, você tem que ter fé no que Cristo já fez. É uma coisa assim meio doida, né? Porque também a palavra vai dizer que para os que perecem é loucura. Para aqueles que não acreditam, é loucura. Mas o que temos que ter fé hoje é no que Cristo já fez, não no que Cristo vai fazer, até porque não tem mais nada para Jesus fazer. A obra foi consumada, a obra foi perfeita, ele não deixou nada pela metade. Ah, irmã, então o que resta hoje para nós, se nós não precisamos fazer mais nada? Usufruir. Resta para mim e para você usufruir do que Jesus já fez. Reinar em vida. A palavra vai dizer que nós reinamos em vida. Somos reis e sacerdotes por causa de Cristo Jesus, que nos restaurou, que nos limpou, que nos lavou, que nos redimiu, que nos curou. E hoje somos perfeitos em Cristo. Somos perfeitos em Cristo. Ah, mas nós não merecemos. E daí? Ele quis assim. Independente de que se a gente merecesse ou não, e não merecíamos mesmo, porque a graça é favor imerecido, a gente não merecia, é presente. Ele nos deu porque ele quis dar. E aí você não quer receber esse presente? Você prefere fazer, porque por mais que você faça alguma coisa, eu quero te dizer que não vai mudar nada para Deus. Já fez, já foi feito. Jesus já fez, ele não deixou nada para você fazer. Ele deixou para você usufruir. Usufruir. Ele diz, a palavra diz, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você entende o que quer dizer que somos mais que vencedores? Você entende o que é ser mais que vencedor? Ser vencedor já é bom, imagine ser mais que vencedor.
Imagine uma competição, seja de futebol, seja uma competição olímpica, seja o que for. Tem um vencedor, né? Que sobe lá no pódio, que ganha o troféu de vencedor, troféu lá. Você é mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. E muitas vezes a gente acha isso um absurdo. Então, o que eu estou querendo dizer com essa palavra é: não deixe ninguém te colocar num jugo ao qual Jesus já te tirou de lá. Não deixe ninguém te acusar. Quando a palavra vai dizer lá em Romanos 8, capítulo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu volto a dizer, os que estão em Cristo Jesus não significa só aqueles que estão dentro de 4 paredes, em templos feitos de tijolos, não. Até porque a palavra também diz que Deus não habita em templos feitos de tijolos. O templo de Cristo, do Espírito Santo, de Deus, sou eu e você. Nós somos templos, nós somos morada do Espírito Santo. Então não deixe ninguém te condenar, não deixe ninguém te dizer que você é joio, não deixe ninguém te dizer que você não é merecedor, não deixe ninguém te dizer que você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. E quando alguém disser isso, diga: eu já faço. Eu tenho fé no que Cristo fez. Amém? E é isso. Tenha fé no que Jesus já fez. Tome posse do que Jesus já fez. Conheça a palavra da verdade. Conheça o evangelho da graça. Aquele evangelho ao qual te disse que você não precisa fazer mais nada. Jesus já fez. Está consumado. Amém? Fiquem todos com Deus.